Sertão da Bahia, 1987. Naquele tempo em que as estradas de terra vermelha pareciam não ter fim e o rádio de pilha era a única janela para o mundo, existia uma fazenda esquecida no meio do nada. Vocês que estão assistindo agora, talvez se lembrem dessa época, quando as coisas eram mais simples mas também mais misteriosas. Deixem nos comentários se vocês já viveram no interior nos anos 80, quero saber suas histórias. A Fazenda São Pedro tinha esse nome gravado em letras desbotadas num portão de madeira que rangia a cada ventania. Pertencia à família Tavares há 3 gerações, mas depois que o velho coronel morreu, os herdeiros abandonaram tudo e foram tentar a sorte na capital. Restaram apenas as ruínas de um sonho, currais vazios, cercas caídas e uma casa grande que aos poucos se rendia ao mato. E foi ali, naquele cenário de abandono, que apareceu Sebastião. Sebastião Ferreira tinha 42 anos, mãos calejadas de tanto trabalho e um passado que ele preferia não comentar. Tinha perdido a esposa 3 anos antes para uma febre que os médicos da cidade não souberam curar, e desde então vivia de fazenda em fazenda, aceitando trabalho onde aparecesse. Não tinha mais nada que o prendesse a lugar nenhum, e talvez fosse exatamente isso que ele procurava, o esquecimento que só a solidão do sertão pode oferecer. Quando o advogado dos Tavares lhe ofereceu o trabalho, foi bem direto, precisava de alguém para tomar conta da propriedade, evitar que invasores se instalassem, manter as coisas minimamente em ordem. O salário era pouco, quase simbólico, mas incluía moradia. Moradia. Sebastião quase riu quando viu o lugar. A casa grande estava em ruínas, com o teto desabado em vários pontos e janelas sem vidro batendo ao vento. Mas nos fundos da propriedade, escondida entre pés de cajueiro e cercada por um matagal denso, havia uma casinha pequena. Bem pequena mesmo. Uma construção tosca de tijolos aparentes, com uma porta de madeira escura e 2 janelas minúsculas. O tipo de lugar que parecia ter sido erguido às pressas, sem muito planejamento. O advogado franziu a testa quando Sebastião apontou para a casinha. Essa aí não, Sebastião. Mora na casa grande mesmo, num dos quartos que ainda tem teto. Essa casinha dos fundos, e ele fez uma pausa estranha. Melhor deixar ela quieta. Por quê? É do que eu preciso. Pequena, mas parece firme. O advogado trocou olhares com o motorista que os acompanhava. Ambos pareciam desconfortáveis. É que, e ninguém fica lá. Os últimos 3 caseiros tentaram, mas saíram correndo antes de completar uma semana. Dizem que tem barulho. Barulho? É, coisas batendo, gemidos. Bobagem de gente supersticiosa, claro. Mas se você não se importa em ficar na casa grande. Sebastião olhou para a casinha novamente. Algo nela o atraía. Talvez fosse exatamente o tamanho, aconchegante para um homem só. Talvez fosse a teimosia de não dar ouvidos a histórias de assombração. Eu fico na casinha. Se os outros saíram correndo, problema deles. Eu não tenho medo de barulho. E foi assim que Sebastião se mudou para o lugar que ninguém queria. Nos primeiros dias, ele se dedicou a limpar a propriedade. Roçou o mato, consertou cercas, organizou ferramentas velhas que encontrou num galpão. Trabalhava do nascer ao pôr do sol, e quando a noite caía, voltava para a casinha exausto. A casinha era mesmo pequena. Um único cômodo que servia de quarto, sala e cozinha, com um banheiro minúsculo nos fundos que tinha sido improvisado depois. O chão era de cimento queimado, frio e irregular, com manchas escuras que Sebastião não conseguia identificar. As paredes tinham uma umidade persistente, daquelas que nenhuma quantidade de sol consegue secar completamente. Mas Sebastião não se importava. Arrumou seu colchão num canto, pendurou uma rede velha que trouxera, organizou suas poucas panelas numa prateleira improvisada.
À noite, acendia um lampião a querosene, pois a casinha não tinha energia elétrica, e ficava ouvindo o radinho de pilha até o sono chegar. Foi na terceira noite que ele ouviu pela primeira vez. Estava quase dormindo quando um som o fez abrir os olhos. Um som surdo, abafado. Toque. 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 3 batidas lentas, vindas de baixo. Sebastião se levantou apoiado no cotovelo, franzindo a testa. O som parara. Ele ficou alguns minutos na escuta, mas só havia o canto distante de grilos e o vento nas folhas dos cajueiros. Deve ser algum bicho cavando, pensou. Tatu, talvez. Voltou a deitar e dormiu sem maiores preocupações. Mas na noite seguinte, o som voltou. Desta vez mais insistente. Toque. 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 4 batidas ritmadas, como se alguém estivesse batendo com os nós dos dedos numa superfície dura. Sebastião acendeu o lampião e observou o chão. As batidas vinham definitivamente de baixo, mas não de um ponto específico. Pareciam se mover, ora mais próximas da porta, ora sob seu colchão. Ele bateu o pé no chão com força. As batidas pararam imediatamente. Quem tá aí? Gritou, sentindo-se um pouco idiota por falar com o chão. Silêncio absoluto. Sebastião ficou acordado mais uma hora, mas o som não voltou. Mesmo assim, custou a pegar no sono. Havia algo perturbador naquelas batidas, algo que ia além do mero incômodo. Era como se carregassem uma intenção, um pedido ou um aviso. Pessoal que está acompanhando até aqui, vocês já ouviram barulhos estranhos à noite em casas antigas? Contem aí embaixo o que aconteceu, adoro ler essas histórias de vocês. No dia seguinte, Sebastião decidiu investigar. Caminhou ao redor da casinha procurando buracos de tatu, ninhos de cobra, qualquer coisa que explicasse os sons. Não encontrou nada. A construção parecia ter sido erguida diretamente sobre a terra batida, sem nenhum porão ou espaço vazio embaixo. Mas então ele notou algo estranho. Num canto da casinha, perto da parede dos fundos, havia uma irregularidade no cimento. Uma espécie de remendo tosco, claramente feito depois que o resto do chão fora concluído. O cimento ali era de um tom ligeiramente diferente, mais claro, como se tivesse sido aplicado anos depois. Sebastião pegou uma enxada e raspou a superfície. O cimento do remendo estava mal curado, quebradiço. Com pouco esforço, ele conseguiu remover uma camada e descobriu que, logo abaixo, havia terra solta. Seu coração acelerou sem que soubesse exatamente por quê. Cavou um pouco mais, alargando o buraco. A terra saía fácil, como se tivesse sido mexida recentemente. E então, a uns 40 centímetros de profundidade, sua enxada bateu em algo duro. Madeira. Sebastião parou, a respiração pesada. Com as mãos, removeu a terra ao redor e revelou uma superfície de madeira escura, lisa. Parecia a tampa de um baú e seu estômago se revirou e de um caixão. Ele recuou, limpando as mãos suadas na calça. O que diabos estava enterrado ali? E por que alguém construiria uma casa em cima disso? Sebastião ficou parado por um longo momento, olhando para aquele buraco na terra como se fosse a boca do inferno. Todas as histórias que o advogado contará sobre os caseiros anteriores agora faziam sentido. Todos tinham ouvido as batidas. Todos tinham fugido. Mas Sebastião não era de fugir. Não mais. Já tinha perdido tanta coisa na vida que o medo parecia um luxo que não podia se dar. Com um suspiro decidido, pegou a enxada novamente e continuou cavando. Levou quase 2 horas para expor completamente a estrutura de madeira. Não era um caixão, percebeu com alívio, mas uma espécie de caixa grande, tosca, feita de tábuas grossas pregadas umas nas outras. Mídia cerca de 1 metro de comprimento por meio de largura.
A madeira estava apodrecida em alguns pontos, mas ainda firme. Não havia fechadura nem dobradiças visíveis. Era como se a caixa tivesse sido montada ali mesmo, no buraco, e depois lacrada. Sebastião passou os dedos pelas frestas entre as tábuas, sentindo uma corrente de ar frio que vinha de dentro. A caixa não estava completamente fechada. Era oca. Ele precisava abrir aquilo. Precisava saber o que estava ali dentro, produzindo aqueles sons noturnos que tiravam o sono de qualquer um. Com a parte de trás da enxada, começou a forçar as tábuas do topo. A madeira podre cedeu com relativa facilidade, soltando um cheiro terrível de mofo e decomposição. Sebastião cobriu o nariz com a camisa e continuou até abrir uma fresta grande o suficiente para espiar lá dentro. Apontou o lampião para o buraco. O que viu fez seu sangue gelar. Ossos. Dezenas de ossos pequenos, amontoados de forma desorganizada. Mas não eram ossos humanos, ele percebeu com um misto de alívio e confusão. Eram pequenos demais. Ossos de crianças? Não, menores ainda. De animais, talvez. E entre os ossos, alguma coisa brilhava à luz do lampião. Metal. Sebastião enfiou a mão na caixa, controlando a náusea, e puxou o objeto. Era uma corrente grossa de ferro, enferrujada mas ainda intacta. E presa à corrente, parcialmente coberta de terra, havia uma coleira. Uma coleira de cachorro. O coração de Sebastião disparou. Ele limpou a coleira e viu que tinha algo gravado no metal, fiel, 1952. 1952, 35 anos atrás. De repente, tudo começou a fazer sentido de uma forma macabra. Aquela não era uma casa de verdade. Era um túmulo. Um túmulo para animais. E pela quantidade de ossos na caixa, muitos animais. Mas por que alguém faria isso? E por que construir uma casa em cima? Sebastião examinou os ossos mais de perto. Havia algo perturbador na forma como estavam dispostos. Não pareciam ter sido colocados ali com cuidado ou respeito. Estavam jogados, quebrados, alguns com marcas estranhas que poderiam ser identadas. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem está assistindo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. A história está só começando a ficar realmente perturbadora, e vocês não vão querer perder o que vem a seguir. Clica no sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Naquela noite, Sebastião não conseguiu dormir dentro da casinha. Montou sua rede embaixo de um cajueiro e passou a noite ali, olhando para a construção como se ela fosse um ser vivo e malévolo. Na manhã seguinte, decidiu buscar respostas. Pegou a bicicleta velha que encontrara no galpão e pedalou até o vilarejo mais próximo, a quase 8 quilômetros dali. O vilarejo era pequeno, com uma praça central onde os homens mais velhos se reuniam para jogar dominó à sombra de uma figueira. Sebastião se aproximou do grupo e, depois das apresentações de praxe, perguntou sobre a fazenda São Pedro. Os homens trocaram olhares. Um deles, um senhor de cabelos brancos e olhos claros que todos chamavam de seu Raimundo, cuspiu no chão e disse: Você é o novo caseiro? Corajoso. Ou tolo, não sei. Eu queria saber sobre a casinha nos fundos. Aquela construção pequena, de tijolos. Seu Raimundo assentiu lentamente. Ah, a casinha do Tenório. Todo mundo aqui conhece essa história. Triste demais. Sebastião se sentou numa cadeira vazia. Me conta. O velho acendeu um cigarro de palha e começou. O Tenório era o caseiro da fazenda lá pelos anos 50. Homem solitário, meio esquisito, mas trabalhador. Vivia sozinho naquela propriedade, cuidando das terras do coronel. Mas o Tenório tinha uma coisa que ele amava mais que tudo no mundo: seus cachorros. Ele criava vira-latas, dezenas deles. Dizia que os cachorros eram sua família, já que nunca casou nem teve filhos. E o que aconteceu? Seu Raimundo deu uma longa tragada antes de continuar. Um dia, o coronel descobriu que as cabeças de gado estavam sumindo. Não muitas, uma aqui, outra ali, mas o suficiente para dar prejuízo.
Começou a investigar e descobriu que os cachorros do Tenório estavam caçando o gado à noite. Matando bezerros, vacas doentes, qualquer coisa que conseguissem cercar. O coronel ficou furioso. Deu uma ordem, ou o Tenório se livrava dos cachorros ou perdia o emprego. Todos os cachorros tinham que sumir. Sebastião sentiu um aperto no peito. E o Tenório fez o quê? O velho olhou para o horizonte, como se revivesse uma cena distante. O Tenório implorou, chorou, ofereceu pagar pelo gado com seu próprio salário. Mas o coronel era homem duro. Não voltou atrás. Deu uma semana de prazo. Uma semana depois, os cachorros tinham sumido. Todos. E o Tenório construiu aquela casinha nos fundos da propriedade, bem onde antes ficava o canil dele. Construiu sozinho, em poucos dias, trabalhando dia e noite como um possesso. Ele enterrou os cachorros embaixo da casa, Sebastião completou, a voz baixa. Seu Raimundo assentiu. Dizem que ele os matou com as próprias mãos. Todos. Um por um. Depois enterrou numa caixa grande que ele mesmo fez e construiu a casinha em cima, como se fosse um memorial. Ou uma penitência. E o que aconteceu com o Tenório? Ninguém sabe ao certo. Ele viveu na casinha por alguns meses, mas foi ficando cada vez mais esquisito. Falava sozinho, não dormia, tinha ataques de choro. Um dia simplesmente desapareceu. Alguns dizem que se jogou no açude. Outros que fugiu para longe. O corpo nunca foi encontrado. Desde então, ninguém consegue ficar naquela casinha. Dizem que os cachorros ainda estão lá, batendo, querendo sair. Querendo perdão, talvez. Ou vingança. Sebastião voltou para a fazenda com a cabeça fervilhando. A história era triste, perturbadora, mas não explicava tudo. Barulhos podiam ter explicações racionais e dilatação do chão, encanamentos, animais. Mas as batidas que ele ouvia eram ritmadas demais, intencionais demais. Naquela noite, decidiu fazer um experimento. Deixou a caixa de ossos parcialmente exposta, cobriu o buraco com uma tábua fina e esperou. Meia-noite. As batidas começaram. Mas desta vez eram diferentes. Mais altas, mais insistentes. E vinham de vários pontos ao mesmo tempo, como se múltiplas mãos ou patas batessem no chão simultaneamente. Toque, 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 toque. De um lado da casinha. Toque, toque, toque. Do outro. Toque, 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 toque. Perto da porta. Toque, toque. Embaixo do colchão. Sebastião sentou na cama, o coração disparado. A luz do lampião tremia em sua mão. E então ouviu outra coisa. Um som que fez seus pelos se arrepiarem. Um ganido baixo, abafado, como de um cachorro ferido. Depois outro. E outro. Uma cacofonia de gemidos sofridos que pareciam vir das profundezas da terra. Sebastião, foi uma voz. Uma voz humana, rouca, desesperada. Sebastião, por favor. Ele se levantou de um pulo, derrubando o lampião. A chama se apagou, mergulhando a casinha na escuridão total. Quem é você? Gritou Sebastião, tateando nas trevas. Me ajude, Sebastião. A voz vinha do chão, do próprio buraco onde a caixa estava enterrada. Me ajude a fazer o certo. Você é o Tenório? Um silêncio pesado. Depois, quase num sussurro, eu não quis. Eles eram tudo para mim. Mas o coronel disse que era eles ou eu. Sebastião encontrou o lampião e o reacendeu com mãos trêmulas. A luz fraca revelou a casinha vazia, mas a sensação de que havia alguém ali com ele era esmagadora. O que você quer? Perguntou Sebastião, a voz firme apesar do medo. Dê a eles um lugar de paz. Tire-os daqui. Dê a eles terra abençoada, um lugar onde possam descansar. Eu não pude. Eu não tive coragem de vê-los longe de mim. Mas você pode. Terra abençoada. Sebastião entendeu.
O cemitério. Havia um cemitério pequeno no vilarejo, com uma área destinada a animais de estimação, algo raro para a época, mas que existia por insistência do antigo padre. E você? Perguntou Sebastião. O que vai acontecer com você? Eu vou com eles. Sempre estive aqui, Sebastião. Nunca fui embora. A voz tinha uma tristeza infinita. Nunca consegui deixá-los. Nos dias seguintes, Sebastião trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. Exumou cuidadosamente todos os ossos da caixa, colocou-os em sacos de pano limpo. Fez viagens diárias ao vilarejo, conversou com o padre, explicou a situação. O padre, um homem jovem e compreensivo, concordou em abençoar os restos e permitir o enterro no pequeno cemitério de animais. Não fez perguntas difíceis, apenas murmurou uma oração e ajudou Sebastião a cavar. Foram 32 animais no total. Sebastião fez uma pequena lápide com pedras e marcou: aqui descansam os fiéis companheiros do Tenório. 1952, na noite em que terminou o trabalho, Sebastião voltou para a casinha exausto. Deitou no colchão esperando as batidas, os gemidos, a voz. Mas não houve nada. Apenas o silêncio pacífico do sertão, o canto dos grilos, o vento nas árvores. E pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente. Na manhã seguinte, ao acordar, Sebastião notou algo estranho. O chão da casinha, onde antes havia o buraco e o remendo tosco, estava completamente liso e uniforme. Como se nunca tivesse sido cavado. Como se a terra tivesse se curado sozinha. E sobre seu colchão, arrumado com cuidado, estava um objeto que não estava ali antes, a coleira enferrujada com o nome O Fiel gravado. Mas agora ela brilhava, limpa, como se fosse nova. Sebastião pegou a coleira e sorriu. Era uma despedida. Ou um agradecimento. Ele pendurou a coleira num prego na parede, um pequeno memorial, e saiu para começar mais um dia de trabalho. Sebastião viveu na casinha por mais 15 anos. Nunca mais ouviu as batidas, nunca mais sentiu aquela presença. A casinha se tornou seu lar de verdade, um lugar de paz. Eventualmente, ele adotou um cachorro vira-lata que apareceu na fazenda, magro e assustado. Chamou o cachorro de Fiel, em homenagem ao primeiro. E dizem que, nas noites de lua cheia, se alguém passasse pela casinha, podia ouvir Sebastião conversando baixinho com alguém, contando sobre seu dia, sobre o cachorro, sobre a vida. Conversando com os antigos moradores daquela terra. Com aqueles que, finalmente, tinham encontrado descanso. E vocês que acompanharam essa história até o final, deixem nos comentários: vocês acreditam que os animais também têm alma? Que eles podem ficar presos entre os mundos? Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. E se você gostou dessa história, tem muitas outras aqui no canal sobre o Brasil profundo, sobre mistérios do interior, sobre coisas que acontecem longe dos holofotes da cidade grande. Se inscreve, ativa o sininho, e vem comigo nessa jornada. Até a próxima história.